Boa tarde a todos. A prova da Universidade Estadual de Maringá, vestibular de inverno de 2015, prova 1, gabarito 1, questão número 7, diz o enunciado. Uma partícula de massa m0 e carga elétrica q0 desloca-se no vácuo na direção e no sentido positivo do eixo z de um sistema de coordenadas cartesiano com uma velocidade de módulo v0. Essa partícula entra em um aparato que produz campos elétrico e magnético, respectivamente na forma vetor campo elétrico na direção e no sentido positivo de x, acompanha a figura, com módulo E0, e B, vetor indução do campo magnético na direção e no sentido positivo do eixo y, com o módulo B0. Com base nessas informações, assinale o que for correto. Então vamos até ali para reforçar essa ideia. O módulo do vetor indução magnética é B índice 0 e o módulo do vetor campo elétrico é E maiúsculo índice 0. 0,1. Se na presença dos campos elétrico e magnético a velocidade da partícula não se alterar no interior do aparato, a intensidade da força elétrica experimentada por essa partícula será F índice E igual a Q0 V0 B0. Se esse aparato produzir um campo magnético e um campo elétrico de maneira a fazer com que a partícula não altere a sua velocidade, é porque ela vai realizar um movimento retilíneo e uniforme, ou seja, vetor velocidade constante, aceleração resultante zero, força resultante zero, fazendo com que o módulo da força elétrica seja igual ao módulo da força magnética. Força elétrica é o nosso FEC, força magnética é o nosso QVB seno de 90. Porém, a alternativa nos pergunta se a força elétrica vai ser medida por Q0, V0, B0. Vai sim, porque se o módulo da força elétrica é igual a força magnética, a carga é Q0, a velocidade é V0, a indução do campo magnético é B0, tornando o item 01 correto. 02. Se na presença dos campos elétrico e magnético a velocidade da partícula for constante no interior do aparato, sua intensidade será V0 igual a E0 B0. Então, retornando ao item anterior, se nós simplificarmos a carga Qzinho de ambos os lados, a velocidade V índice 0 para que ele prossiga em MRU vai ser E0 dividido por B0, tornando correto o item 02. 04. Se a intensidade do campo elétrico for reduzida a zero, a partícula ao entrar no interior do aparato descreverá um movimento circular e uniforme, cujo raio é dado por R igual a M0V0 sobre Q0 B0. Então, se não ocorrer mais a presença do campo elétrico, a única força é a força magnética, que fará o papel de força resultante centrípeta. E igualando a força resultante centrípeta com a força magnética, nós chegaremos a mv² sobre r igual a QVB seno de 90, que é 1, fazendo com que o raio da trajetória circular fique m0 v0 sobre Q0 vezes B0, tornando o nosso item 04 como correto. Item 08. Se a intensidade do campo magnético for reduzida a zero, a partícula ao entrar no interior do aparato será acelerada na direção de E,
com uma aceleração constante de intensidade A0 igual a Q0 E0 sobre M0. Então, na ausência de campo magnético e da força magnética, a força resultante vai ser a própria força elétrica. Força resultante é massa vezes aceleração. Força elétrica é a formulinha do FEC. Então, isolando a nossa aceleração, nós teremos Q0 vezes E0 sobre M0. Essa será a aceleração do movimento retilíneo uniformemente variado, tornando o item 08 como correto. Na ausência de campo magnético, apenas a força elétrica fará o papel de resultante. 16. No interior do aparato, as forças elétrica e magnética experimentadas pela partícula possuem, independentemente da intensidade da velocidade da partícula, a mesma intensidade. A força de natureza magnética é dependente direta da velocidade da partícula, QVB seno do ângulo de lançamento entre a velocidade e o campo. Então, nós temos uma dependência entre a força magnética e a velocidade, tornando incorreta a assertiva 16. Então, eu vou marcar item 16, incorreto. Somando as corretas, 0,8 mais 4, 12, 12 mais 2, 14, 14 mais 1, o somatório vai fechar em 15. Espero que tenham revisado, acompanhado a nossa questão 7 a respeito de lançamento de partículas carregadas em campos eletromagnéticos, e qualquer dúvida que você discorde, fique à vontade para tirar dúvida no nosso grupo fechado no Facebook chamado Física 2, tudo minúsculo, sem acento. Estamos 24 horas para poder servi-lo. Um grande abraço do professor Samuel. Tchau.